Agora, como é que fica? Porque, assim, muita gente tem dúvida em relação ao exterior. A pessoa investe por BDR aqui, né? Ou seja, recebíveis que ela está exposta ali a exterior, mas ela não investe diretamente no exterior. Qual a diferença de declaração de imposto? Enfim, qual que é a diferença para que a pessoa saiba? Ótima pergunta. Apesar da BDR ali ser desse recibo, né, ele ser lastreado em empresas da Gringolândia, vamos dizer assim, né, porque são vários países diferentes, a gente tem BDR lastreada em várias empresas de países diferentes, apesar desse lastro fora do Brasil, é negociado dentro da Bolsa Brasileira. Então, está sob a legislação brasileira. Então, BDR vai seguir todas as regras da tributação brasileira. Então, você vai ter ali, se vender com lucro, somou todo o lucro do mês e prejuízo de swing trade. Então, por exemplo, se vender uma BDR com prejuízo, você pode abater de um lucro de ETF. Você pode abater de um lucro de uma ações, desde que seja tudo de swing, com tudo de swing, tudo de day trade com tudo de day trade, FIIs e FIAG com tudo de FIIs e FIAG. A única diferenciação da BDR entra nos proventos, né? Que agora vai ter BDR pagando provento, que não era possível antes. A B3 liberou isso tem pouco tempo. E aí, esses proventos de BDR, eles têm um lançamento diferente na declaração. Não é igual o rendimento de FIIs, que você vai lançar ali em rendimentos isentos e não tributáveis, ou um juro sobre capital próprio, que você lança em rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, mas você vai precisar ali de um programinha auxiliar da Receita que chama Carnê-Leão. Como é um dinheiro que está, vamos dizer assim, ultrapassando fronteiras, apesar deles, né, a empresa lá de fora está mandando aqui para o Brasil para esse investidor que tem essa BDR. Então, como está ultrapassando fronteiras, ele tem uma regra específica que precisa desse preenchimento do Carnê-Leão. Agora, Alice, vamos já pegando aqui o gancho da pergunta da Carol, vamos então agora para os Estados Unidos. Vamos. Né? Muitos investidores, inclusive, que estão assistindo a gente, já estão investindo nos Estados Unidos através aí de corretoras internacionais, mas com todo atendimento em português e tudo mais. Enfim, quais são as regras para quem investe nos Estados Unidos? Quem tem que pagar imposto de renda e quem tem que declarar imposto de renda, considerando aí que ele já investe lá nos Estados Unidos? Ok, esse aí está comprando direto ali stocks, REITs e ETFs, né? Ele não está na Bolsa Brasileira, ele abriu uma conta lá fora e está investindo nos Estados Unidos. A tributação, ela vai ter os mesmos critérios, porém com parâmetros diferentes. Então, por exemplo, Estados Unidos não compensa prejuízo. Aqui no Brasil, a gente tem o direito de compensar o prejuízo. E percebam a palavra, é um direito. Se você não quiser compensar, você pode pagar imposto a mais, tá? Sim, aí vai comer bola, né? Vai comer. Tanto que a Receita não importa o prejuízo do ano anterior, que você já declarou, já transmitiu. Na hora que você importa a declaração, o prejuízo não vem importado. Porque ela considera que é um direito, já que você quer usufruir, então você que corra atrás de digitar manualmente. Não vou facilitar a tua vida, né? Ela não faz esse facilitador ali. Então, já fiquem atentos. Por essa dica sensacional aí, já dá essa curtida se você não deu ainda, tá? Que é isso mesmo, Alice. Já ajuda a gente. Ajuda a gente aí. Então, no Brasil, podemos compensar prejuízo. Nos Estados Unidos, não. Qualquer venda que você fizer, você vai ter que pagar 15%. Então, existe essa diferença que, vamos dizer assim, é pior? Existe, mas tem outras coisas que são melhores, né? Como tudo na vida, né? Como tem o lado bom e ruim. Tudo sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. É igual trocar de marido, não adianta, você vai só trocar de defeito. Vai ter defeito, entendeu? Então, nos Estados Unidos, o que tem do lado bom? A isenção é R$35 mil, né? Então, por exemplo, quem investe no Brasil, BDR, não tem isenção. Não tem esse benefício. Vendeu, tem que pagar. Vendeu R$1.000, teve lucro, tem que pagar. Tem que pagar. Agora, nos Estados Unidos, você tem isenção de R$35 mil dentro do mês. E vale tanto para estoques, REITs e ETFs. Não é só restringido ali a uma determinada espécie e natureza de movimentação. Então, tem essa isenção, que ela é maior. Além de ser maior, ela é mais abrangente, abrange mais ativos. E tem uma outra questão ali nos Estados Unidos que entra parecida com a BDR, que é nos proventos. Esses proventos dos Estados Unidos, eles têm que ser lançados ali no Carnê-Leão também. Então, apesar da DARF, se tiver que pagar imposto, é uma DARF que paga aqui no Brasil com outro código, é 8523, Brasil é 6015. A questão dos dividendos, lá é retido na fonte. Então, é como se fosse assim, o Brasil e os Estados Unidos fizeram um acordo. Pô, Estados Unidos, e aí, estamos querendo mandar os investidores para aí. Tudo bem, vamos, traga, tio Sano, eu trago os investidores, mas eu quero a minha parcela. Ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada de graça. Então, os Estados Unidos estabeleceu que os dividendos são retidos lá, então fica ali para os cofres. 30%, né, Alice? Vai depender. Vai depender, tem algumas variações.
mas é retido lá. Então, a gente não precisa se atentar muito a qual que é esse percentual, porque ele não vai ser calculado Já cai por livre nós. na conta corrente ali, né? Exatamente. Então, fica retido lá, mas tem que ser informado no Carnê-Leão aqui. Porém, aí o Brasil, pô, Estados Unidos, não, né, malandragem aí, tava querendo jogar a gente primeiro, mas eu também quero ganhar. Ele, não, tudo bem. Se vender ativo com lucro, você que fica com a arrecadação. E aí, a DARF é paga aqui no Brasil e vai para os cofres públicos brasileiros essa arrecadação. Então, tem algumas outras diferenças, assim, é bem detalhadinho, né? A gente tem 1h30 de podcast aqui, mas assim, se a gente for perpassar todos os detalhes da tributação, é 4 horas, 5 horas, né? Com certeza. Aí você porque vai ter que seguir, tributação é põe uma lá, bíblia. @contadora da bolsa e siga todas as dicas, para que você saiba, tá aqui o Instagram. Inclusive, eu vejo muito porque, gente, olha, eu já vi grandes amigos perderem uma bela de uma grana e depois não tem como negociar. Você negocia lá um pouquinho, mas a Receita vai te buscar. Tem que Se tem declarar alguma certinho. coisa que vai atrás de você, Vai é o preso, leão lá. gente. Vai preso, Olha o lá, hein, pode ser CPF. preso. O CPF. Agora, Alice, você comentou... Não, calma. A pessoa vai achar. Não. Por favor, você que tá aí, não faça o corte desse momento aqui agora, tá? Não, você não vai ser preso. O seu CPF vai ser retido, ele entra numa situação de pendente de regularização. E assim, é como se te prendesse, porque você não consegue fazer Pix. Vai alugar um apartamento, o cara vai ver que tem uma restrição, não vai te alugar. Não vai te alugar, não uma consegue loja fazer pode financiamento. também te Não, barrar. até nem ia falar disso, porque às vezes a pessoa vê, ela acha que tudo bem, ela não tem que pagar, ela é, entre aspas, isenta, só que ela não declara. Ela fica 3, 4. Eu já vi isso acontecer. Tem amigas minhas que falam, não, mas eu não declaro, porque eu não faço declaração de imposto porque eu não preciso pagar nada. Mas tem que fazer. Porque depois chega lá, o CPF tá bloqueado. Agora, uma dúvida ainda nos Estados Unidos, Alice. Você falou dos 35 mil reais. Ou seja, explicando aqui para os mais leigos, né? A gente pode fazer vendas até 35 mil reais. Não importa. No mês. Tive 15 mil de lucro, não preciso pagar o imposto de renda. Vendeu 35 mil e teve lucro, vai ter que pagar os 15%. Agora, esses 35 mil, eles são... por exemplo, eu posso vender 35 mil em ações, 35 mil em REITs, 35 mil em ETFs ou não? Ele soma as classes. Ele soma as classes. Tá, Pega então todo vendi- o Vzinho ali. Igual nessa mudança da tributação brasileira, que você vai pegar todos os Vzinhos da nota de corretagem para você ver. Para você calcular essa isenção dos Estados Unidos, você vai pegar todas as vendas que fez no mês. E, claro, você vai ter que converter, né? Essa conversão é feita pelo dólar de compra. Então, tem esse paradoxo, assim. Venda é dólar de compra, né? Mas é porque, se você imaginar assim, eu tô vendendo, tá caindo dólar no meu extrato. Então, é como se você estivesse comprando dólar. Aí você vai converter conforme a data ali, para poder saber quanto que foi o total de vendas no mês, não importa o tipo de ativo, respondendo a sua pergunta, para saber se você está dentro da isenção dos 35 mil ou não.